E aí galera, tô aí de novo. Bom, eu pedi umas sugestões de vídeo pro pessoal aí. Falei, ó, o que vocês acham aí que eu devo fazer? Que tipo de vídeo vocês acham que eu devo fazer? E a sugestão que mais o pessoal pediu foi com relação à alimentação. Então o título desse vídeo vai ser Coma pra Crescer. Então assim, o que traz o teu verdadeiro resultado no seu treino, na questão de mudança do seu corpo, é a sua dieta. Isso aí é o principal. A dieta é o principal. Ela é mais importante até do que o seu treino. Porque se você for parar para pensar assim, ó, não tem um monte de gente que treina e continua na mesma? Você não acha que tem alguma coisa errada? Às vezes ele não está comendo direito, às vezes ele não está se alimentando legal, né? E o que eu vejo muito aqui é a pessoa falar assim: ah não, mas comer eu como bem. Mas o que é comer bem? O que é comer bem? Aí eu pergunto, tá, mas o que você come? Como é que tá a tua dieta? Ah não, eu como bastante arroz, bastante feijão, bastante salada, assim, ó, almoço bem, assim, como bastante. Tá, mas e aí? Que mais? O que você come? Como é que é? Não, almoço bem, deu janto também. Cara, o cara faz 2 refeições no dia, 3 no máximo. Então isso não é comer bem, não é porque você come bastante, porque você come salada, porque você come verdura, né, que você está se alimentando bem. Isso não quer dizer nada. E tudo está de acordo com o seu objetivo. Você quer ganhar massa muscular? Então você tem que comer de um jeito que você ganha para esse fim, voltado para esse fim, ganhar massa muscular. Se você quer perder peso, você tem que comer voltado para esse fim. Só que em tudo isso, para ganhar massa muscular, para ser um bodybuilder, para ser um fitness, para ter um corpo só legal, porque você quer ficar mais gostosinho para pegar mulher, você quer ficar mais gostosinha para dar um lancinho pros caras. Qualquer um desses objetivos, a base é a mesma. É a alimentação e procurar regrar a alimentação, dividir os horários, dividir o teu substrato energético. O nosso corpo é mais ou menos assim. O nosso corpo, às vezes perguntam por que tem que comer de 3 em 3 horas. Não que necessariamente você tenha que comer de 3 em 3 horas. Você não pode deixar de comer, passar 3 horas sem comer. E por quê? Vamos pensar assim. Nosso corpo é como se fosse uma máquina. Nosso corpo é como se fosse um carro. Se você pega o seu carro e vai lá e coloca 1 litro de gasolina, e seu carro faz 10 km com 1 litro. Depois que você andar esses 10 km, o seu corpo, se você não colocar a gasolina de novo, que no caso do nosso organismo é o glicogênio, que é a nossa principal fonte de energia, se você não se alimentar, o teu carro vai parar. E o nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo não vai parar, mas ele vai o quê? Ele vai utilizar, porque nosso corpo ele tem outros substratos energéticos em reserva. Mas o que ele vai fazer? Como o teu glicogênio baixou, teu carboidrato baixou, você vai fazer o quê? Ele vai puxar do músculo. E aí o que acontece? Você perde massa muscular. Por que dividir a alimentação de 3 em 3 horas? Os lutadores de sumô, eles fazem, às vezes as pessoas pensam, pô, eles são bem gordão, assim, então eles devem comer o dia inteiro. Não, eles fazem 2 refeições no dia. Eles fazem uma pela manhã, depois do primeiro treino da manhã, e uma à noite. E por que eles fazem 2 refeições? Porque eles comem 10.000 calorias em cada refeição. Ou seja, o corpo não tem como absorver tudo aquilo. Então o que acontece? Quando o teu corpo não tem como absorver, ele vai fazer acúmulo em gordura. Ele vai acumular, porque o nosso organismo, tudo se reaproveita no nosso organismo. Existe até uma lei que eu não me lembro, a gente estudou na faculdade sobre isso, mas eu não me lembro a lei, que diz que nada se perde, tudo se reaproveita, é reaproveitado no nosso organismo. Então ele vai acumular em gordura. Quando o nosso organismo não consegue absorver, acumula em gordura. Por que a gente tem que dividir? Porque se a gente divide de 3 em 3 horas, você acha que você vai estar comendo mais, mas na verdade não, você vai estar comendo menos. Você vai estar comendo menos e dividindo os teus horários, porque você não consegue comer de 3 em 3 horas a mesma quantidade que você come se você ficar 12 horas sem comer, 10 horas sem comer. E aí o que acontece? Toda vez que você come a mais do que você precisa, do que o teu organismo vai usar, ele vai acumular em gordura. Toda vez. E toda vez que teu glicogênio está baixo, ele vai puxar do músculo. Então você vai ter catabolismo, você vai perder a massa muscular. Então e o que você tem que comer? Você quer aumentar a massa muscular? Como você deve se alimentar? De 3 em 3 horas, né? Primeiro de tudo, de 3 em 3 horas. E segundo,
Quer crescer, parceiro? Você tem que comer alimentos de fonte, aumentar seu substrato proteico, comer alimentos de fonte de proteína. O que são alimentos proteicos? Todo alimento derivado do animal, de origem animal. Leite, de preferência desnatado, clara de ovo, peito de frango, peito de peru, carne vermelha de preferência magra por causa da gordura também, queijo branco. Esses alimentos você tem que procurar encaixar em toda a alimentação, toda vez que você for comer. 3 em 3 horas você vai comer, toda vez você vai ter que encaixar uma proteína. Se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir desenvolver uma massa muscular legal. Me perguntaram também sobre suplementação pós-treino, sobre refeição pós-treino. Eu, particularmente, isso é particular meu, eu gosto muito de fazer uma suplementação bem forte no pós-treino, porque meu treino é muito intenso, então a janela de absorção que se abre logo após o treino é muito grande. Então todo nutriente que você lançar para dentro, ele vai absorver muito rápido e de uma maneira mais efetiva. Então você tem, na suplementação pós-treino eu jogo dextrose, jogo ou oximase, jogo proteína, né, whey protein, creatina, glutamina, BCA, eu procuro jogar tudo no pós-treino. Eu não tomo pré-treino, particularmente, e também procuro comer 1 hora depois no máximo, fazer mais uma refeição sólida, depois do treino. Eu procuro não tomar pré-treino, eu não gosto. Uma particularidade minha, eu não gosto do pré-treino. Eu só tomo pré-treino nas fases de final de competição, perto da competição, porque aí eu tô com o glicogênio muito baixo, então eu tô comendo muito pouco carboidrato, então eu fico muito fraco. Então eu preciso de um pré-treino para me dar um pump, para me dar um up. Aí eu tomo pré-treino. Agora, a molecada vem aqui, cara, direto na loja e fala assim: pô, você tem o C4, você tem o 1mr, você tem o shotgun, tal. Beleza, tá aí. Mas e daí? O cara só toma isso, sabe? Daí o cara acha que vai desenvolver, porque ele tá tomando um pré-treino. Daí porque ele sente um pump ali no treino, que, sabe, dilata as veias e tal, ele fica animadão pra treinar. Aí o que acontece? Chega em casa, murcha tudo, fica um frango de novo, não segura, porque não tem proteína, não tá comendo proteína, não tá tomando whey, não tá se alimentando direito. Aí o que acontece? E outra, o pré-treino, na minha opinião, ele, pra mim, ele me vicia. Se eu tô tomando pré-treino, eu consigo me desempenhar muito melhor nos treinos, né? Porque ele me dá um pump para treinar. Aí quando eu paro de tomar, eu vou regredir um pouco meu rendimento nos treinos, porque eu tô sem o pré-treino. Então, por que acontece isso comigo? Eu resolvi não fazer. Meu pré-treino é café, tomo café e vou treinar. E eu vejo muita molecada aí que toma pré-treino porque tá sem tesão para treinar. Meu amigo, você tá sem tesão para treinar, então vai jogar videogame, parceiro. Fica em casa dormindo. Você vai treinar, é pra chorar, é pra suar, é pra sofrer. Agora você vai ficar tomando pré-treino pra... Sabe, se você quer dar um grau no teu treino, porque o seu treino tá intenso, maravilha. Agora se você quer tomar pré-treino porque você tá com cansaço, porque você tá cansadinho, isso aí já não vai adiantar nada. Outra coisa que eu digo, o pessoal chega e me pergunta sobre suplementação, o pessoal chega aqui e fala assim: você tem a Carnívoro, você tem a Gold, da Optimum, você tem a... Tudo bem, eu até concordo que essas proteínas são as melhores, são importadas e tudo mais, mas se você for tomar só ela, eu não aconselho. O cara chega aqui e gasta R$400 numa Carnívoro, praticamente, quase R$400 numa Carnívoro. Aí ele só tem aquilo para tomar, ele só vai tomar aquilo. Eu já prefiro pegar esses R$400 e dividir, comprar uma glutamina, comprar um whey para tomar antes de dormir, time release, um whey para tomar depois do treino isolado, aí um BCA, uma creatina, sabe, né, um outro, às vezes até um pré-treino, se é o caso do cara que gosta de pré-treino, eu não curto, mas, né, então eu prefiro dividir, por mais que seja uma, você fala assim: ah não, mas a Carnívoro é muito melhor, é uma marca top, mas é muito melhor você dividir a tua suplementação com várias coisas, dividir e cuidar bem da tua alimentação, do que você só tomar a Carnívoro e achar que vai dar resultado. Não vai. Se você tomar só a Carnívoro depois do treino, não comer direito e não tomar mais nada, é muito pior do que você tomar uma proteína de uma marca às vezes inferior, só que dividir ela durante o dia. Se você não consegue comer proteína em todos os horários, joga um scoop de whey. Joga ali um scoop de whey ali. Puta, eu não consigo comer peito de frango e clara de ovo toda hora. Quando eu como, às vezes eu como menos peito de frango, o que eu faço? Eu vou lá e coloco mais um scoop de whey e tomo. Pronto, fortaleceu um pouco o meu substrato proteico. Vou ter proteína até a próxima refeição. Então, se você quer desenvolver
você tem que estar sempre com o teu glicogênio, você tem que comer carboidrato também, você tem que comer proteína e carboidrato. O carboidrato eu só corto ele antes de dormir, eu diminuo com uma aveia, um carboidrato complexo, né, de quebra de baixo índice glicêmico, com uma quebra mais lenta. Então eu procuro fazer só isso antes de dormir, porque o glicogênio, o carboidrato, ele é o protetor da proteína. A gente estuda na faculdade isso também. Se você está sem carboidrato, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é glicose dependente. Nosso cérebro precisa de glicose, tudo no nosso corpo precisa de glicose e funciona com glicose. Tudo para a ressíntese do ATP. Então se você baixa a tua glicose, o que vai acontecer? O teu organismo vai precisar puxar do músculo para fazer uma quebra, porque a quebra dos aminoácidos é parecida com a quebra da glicose. Vai quebrar para se transformar em glicose e ser utilizado como fonte de energia. Então se você está sempre com o teu glicogênio alto, com a tua reserva, com as tuas reservas cheias, você não vai usar proteína. Então você tem que comer também. Essa mulherada que come, fica sem comer, para de comer e faz uma dieta maluca, o que elas fazem? Elas ficam sem comer e elas não vão ficar sem comer a vida inteira, né? Aí o que acontece? Quando elas voltam a comer, por quê? Ficou sem comer, baixou a massa muscular dela, diminuiu a massa muscular. Diminuiu gordura? Diminuiu, mas perdeu massa muscular. Perdeu massa muscular, o metabolismo desacelerou, o metabolismo ficou mais lento. Metabolismo mais lento, ela vai, tudo que ela comer, ela vai acumular mais rápido em gordura, porque ela não vai ter um gasto tão grande quanto ela tinha quando ela tinha mais massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais acelera o metabolismo, mais você queima gordura, mais oxida lipídio. Quanto menos massa muscular, mais lento está o teu metabolismo. Ela perdeu massa muscular, desacelerou o metabolismo, o que aconteceu? Maior acúmulo de gordura, por isso que ela engorda o dobro às vezes, quando ela faz essas dietas malucas. Você tem que fazer uma dieta para que você aumente a sua massa muscular, assim você vai perder gordura. Mulherada, não façam besteira de ficar sem comer, de ficar tomando esses remédios aí que não adianta nada. Depois vocês voltam a comer e acabou, vocês voltam a engordar de novo. O negócio é ter, a dieta começa a fazer efeito mesmo depois de um mês, eu começo a sentir em mim. Depois de um mês que a dieta começa a fazer efeito, aí a pessoa desanima e larga. Então, pô galera, vamos manter isso daí é qualidade de vida, isso daí é disciplina. Mantém, não tem nada que faz, não tem milagre. Não tem, o que você está tomando? O que você está fazendo? Eu tenho uma raiva de gente que pergunta isso, o que você está tomando? Meu amigo, eu estou fazendo dieta, estou treinando, brother. Não é o que eu estou tomando. Então, procurem aumentar o substrato proteico, comer carboidratos de baixo índice glicêmico, muitas vezes, né, batata doce, arroz integral, pão integral, macarrão integral, são carboidratos muito bons. Proteínas também sem muita gordura, peito de frango, clara de ovo, peito de peru, são proteínas bacanas e que vocês já vão sentir um resultado diferente. Eu não vou montar uma dieta, falar assim, coma isso em tal horário, essa quantidade, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Então você tem que se adequar ali com o seu gasto calórico. Essa é a dica de hoje. Valeu, galera. Próximos vídeos aí, aceito sugestões também. Assuntos que vocês têm dúvidas, é só me perguntar que eu vou fazer cada vez mais vídeos aí pra galera tá se inteirando no meio da maromba aí. Valeu, família da maromba tá sempre unida. Abraço.